Pessoal, que nós possamos receber os nossos irmãos lá da Batista Lagoinha, vieram hoje nos visitar. Uma salva de palmas para os irmãos que vieram. Amém? Obrigado, é uma honra receber vocês aqui. Que bênção. Vocês moram no meu coração, vocês sabem disso, né? Deus possa abençoar muito vocês ali e estamos juntos, sempre. Obrigado, irmão, pela consideração, pelo carinho, amor. Queridos, eu quero lembrá-los que as cadeiras estão marcadas, então não tem jeito de você sentar no X, né? Então sai do X. Senão, se você ficar no X, o X te pega. Beleza? Mas está tranquilo, né? A gente colocou esse espaçamento aí. Vocês sabem que a gente voltou para a onda vermelha, infelizmente, mas graças a Deus, Deus tem cuidado de nós. Amém? Quantos Deus tem cuidado nesses dias aí? Deus, Ele promete, Ele cumpre, não é verdade? Essa noite tem sido uma noite profética para nós. Essa noite Deus tem falado muito aqui, através do louvor, através das ministrações até aqui, através da oferta. O louvor foi bênção, né? Eu creio que cadeias foram destruídas nessa noite. Então Deus preparou o terreno já para você receber aquilo que vem dele. E é engraçado que ninguém sabia de nada de ninguém, é normal, isso acontece assim. E a Bíblia fala que nós somos o mesmo Espírito. Então tudo que aconteceu aqui em cima hoje, um testificando aquilo que o outro, né, já tinha preparado, né, a oferta, o louvor, a ministração no meio do louvor. Então Deus se conecta com seus filhos através do Espírito que é dele, que está em mim e você, e ele vai trazendo essa obra sendo aperfeiçoada e aperfeiçoando em nós isso me deixa assim extasiado com aquilo que Deus faz e o que Ele é nas nossas vidas. E olha, sem nenhuma preparação em relação a esse processo, a gente então viu a conexão do Espírito Santo nessa noite. Então Ele quer continuar falando profeticamente hoje no seu coração. Ele quer continuar te lembrando quem você é em Deus. Ele quer continuar te lembrando as promessas dele na sua vida. Ele quer te alinhar nessa noite. E é isso que o Espírito Santo hoje propôs e está fazendo profeticamente. Amém? Então, eu queria que antes da gente começar a palavra, eu queria que você ficasse em pé, a gente fizesse uma oração juntos. Não só pela palavra, mas a gente tem um amigo nosso, um irmão na fé, o Rafael Leles, que agora à tarde ele sofreu um acidente, ele estava andando de bicicleta, infelizmente sem capacete, e ele caiu, bateu a cabeça, e agora, se eu não me engano, ele está lá na UPA, e da UPA ele vai ser transferido, se eu não me engano, para o regional. O negócio foi um pouquinho sério, mas graças a Deus, Deus cuidou, tem cuidado, e ele é um irmão muito precioso. Eu queria que você me ajudasse nessa oração, primeiro pela vida dele, amém? Então, do seu jeito, da maneira que você ora, eu queria que você então orasse junto comigo, amém? Amém, Senhor, nós colocamos diante do Senhor a vida do Rafael, Pai. Um irmão precioso que nós amamos. Sabemos que o Senhor tem um propósito lindo para cumprir na vida dele. Sabemos, Deus, que ele tem agora a sua família, o seu filho. Deus, em nome de Jesus, nós queremos declarar cura completa, Senhor, para qualquer que seja aquilo que acometeu, Senhor, nele. Pai, em nome de Jesus, esse acidente que aconteceu ali, essa queda que aconteceu ali, Pai, tenha danificado, Senhor, qualquer parte ali do seu cérebro, ou qualquer tipo, Deus, de inflamação, qualquer tipo, Deus, de, Pai, anomalia ali gerada por essa queda, Pai, nós repreendemos, Senhor, todo inchaço, tudo aquilo, Deus, que possa gerar, Deus, um traumatismo. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos cura agora no poder e na autoridade do seu nome, ser curado em nome de Jesus, Pai. Porque nós cremos na tua palavra, que ela é fiel, e o Senhor diz, Pai, que o fiel, aquele que é seu filho, a oração dele vale pela sua eficácia. E nessa noite nós oramos e declaramos cura sobre essa enfermidade gerada por esse acidente, em nome de Jesus, sobre a vida dele. Amém também, Deus, queremos te entregar esse momento, a palavra do Senhor que vai ser ministrada nessa noite. Como já foi orado e dito, Senhor, é a tua palavra, e nós queremos, Deus, ser o canal.
Eu quero nessa noite, Deus, que o Senhor use a minha vida, que o Senhor possa, Deus, me desprender, tirar de mim, Senhor, todo eu, e que eu não venha falar do meu próprio entendimento, mas que seja a sua verdade em mim, que seja o seu Espírito agindo através de mim, e que o Senhor transmita não o que eu penso, o que eu acho, mas que o Senhor transmita, Senhor, aquilo que está no teu coração nessa noite. Por mais que eu tenha preparado a palavra, o Senhor é quem ministra aos nossos corações. E nessa noite eu quero também repreender toda ação maligna contra a tua palavra e o ouvir da tua palavra, que essas sementes achem terras propícias para a transformação, o crescimento, o germinar da sua semente em nome de Jesus. Quem concorda diz amém? Amém, podem sentar. E já pode ir abrindo aí comigo em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. A gente vai começar já no 12. Nós vamos começar no 12. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha o que fala aqui. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje eu quero falar com vocês sobre propósito, desígnio. Quero falar com vocês nessa noite sobre projeção, sobre aquilo que o Espírito Santo quer sobre a minha vida e sobre a sua. Sabe, a realidade do reino de Deus, ela é clara para mim. Ele não só nos chama, mas Ele nos dá destino. Deus não nos chama apenas para sermos crentes, mas Ele nos chama para sermos filhos. O propósito de Deus na minha vida e na sua vida é filiação por adoção. Não é nem porque você nasceu filho de Deus. É porque Ele te escolheu para ser filho dEle. Ele te adotou e me adotou. Então esse texto, ele começa então falando que você é eleito. Você é eleito. Ele te elegeu. Sabe, é como se houvesse uma votação no céu, Pai, Filho e Espírito Santo, elegendo você. Escolhendo você. Trazendo você à existência, primeiro no espiritual, depois colocando você ali na barriguinha da sua mãe. E depois cuidando de você durante a sua infância e te colocando no estado que você está hoje atual. E em todo momento, cuidando para quê? Para que você se aproxime, para que você esteja perto, para que você esteja próximo dele. O fato é que Ele não quer só que nós sejamos criaturas, mas filhos dEle. Então, por isso Ele nos elege, por isso Ele nos escolhe, por isso Ele tem para nós tudo que a Bíblia diz que nós temos por herança. Por isso que Ele deixou escrito, para que não haja dúvida. Por isso que existe um testamento, que é a palavra de Deus, para nos lembrar a todo momento que nós somos eleitos nele. E talvez nesses dias de muita tribulação e dificuldade, e de perda, às vezes até de entes queridos, de pessoas próximas, talvez você pode cair no erro ou até no pecado de ficar duvidando de Deus. Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Deus, por que isso está acontecendo? É válido nós conjecturarmos com Deus aquilo que são as nossas dúvidas. É válido você fazer isso. Mas quando isso se torna uma dúvida da nossa parte, do poder, da graça, da misericórdia, do amor dele sobre as nossas vidas, isso acaba se tornando um pecado na nossa vida.
E a verdade é que Ele nos elegeu. E isso é irrefutável. Você pode pensar, o que eu estou fazendo aqui nessa noite? Você está aqui porque Ele te elegeu. Você está aqui porque Ele te chamou, porque Ele pensou em você. Você não é um acidente. Por mais que você pense que você é um acidente, você foi escapulido, você foi resultado de algum aborto, ou de aborto não, senão você não estaria aqui, de algum estupro ou qualquer outro tipo de coisa. Isso não é verdade, Ele te elegeu. Por que como cristãos que somos, nós somos contra o aborto? Porque nós entendemos que Deus é que gera cada vida. Deus é que gera e elege cada vida. Essas criancinhas que estão aqui nessa noite foram eleitas nele. Elas são elegíveis. É uma palavra que está na moda, né? Elegível. Né? E olha aqui que o texto continua. Vocês são geração eleita, sacerdócio real. Você sabe que Deus instaurou o sacerdócio a partir de Jesus em você? O sacerdócio não é mais para a tribo de Israel, agora ele é para todo aquele que crê no nome de Jesus e o aceita como seu Senhor e Salvador. A partir do momento que você faz uma decisão que você acha que é sua, né, que não é sua, e a gente vai falar mais sobre isso. Quando você tem uma decisão por Jesus, o que acontece? Ele, o próprio Jesus, instaura em você um negócio chamado Espírito Santo, o maior poder dessa terra. E a partir daí você passa a ser chamado filho de Deus. E aí, além de ser filho, você é um sacerdote. E tem mais. Ele fala que você é a exclusividade de Deus, que você é exclusivo dele. Esse texto também está falando para nós. Você é a exclusividade de Deus. Deus não te troca pelo seu marido, pela sua esposa. Deus não te troca pelo seu namorado, sua namorada. Deus não te troca por nada. Ele tem exclusividade na sua vida. Ele não te troca pelo seu pai, pela sua mãe. Ele te trata como exclusividade. E a pergunta que fica é: eu tenho tratado o meu Deus como exclusividade, como Ele tem me tratado como exclusividade? É só um questionamento para ficar no ar. Para quê? Por que Ele nos elege? Por que Ele traz o sacerdócio sobre a nossa vida? Por que Ele nos trata como uma nação santa? Por que Ele vê em nós todos esses atributos? Para que vocês anunciem as grandezas daqueles que os chamou das trevas. Quantos estavam em trevas? É bom lembrar de onde que Ele nos tirou. Quantos estavam em trevas aqui? Eu estava fundado nas trevas. Eu estava totalmente inerte, parado, numa treva, a treva. Eu estava na treva. E Ele então me chamou e te chamou. Para quê? Para a maravilhosa luz. Sem saber, a minha esposa veio aqui e falou sobre luz. Vocês são sal da terra. Vocês são luz do mundo. Está em nós, amados. Isso não está em nós só por nós, mas para que nós cumpramos um propósito nessa terra. Existe algo de Deus em nós para ser transbordado na vida das outras pessoas. O propósito de Deus na nossa vida só vai existir se tiver a ver com pessoas. A obra dele não tem a ver com a igreja só, ou o trabalho da igreja, ou o que eu posso fazer dentro da igreja, mas principalmente o que eu faço fora da igreja. É a minha conduta, a forma de agir, a forma de pensar em relação às doutrinas e filosofias que me vêm externamente no meu curso que eu faço, nos lugares que eu frequento, aonde eu estou, nas rodas que eu estou, no trabalho que eu estou. É o propósito de Deus alinhado com a minha vida em
tudo o que eu faço. Sabe, não tem o Rodrigo da palavra da vida. Não tem o Rodrigo da empresa. Não tem o Rodrigo. Não, tem o Rodrigo que é cristão e que pertence ao reino de Deus e que essa verdade se aplica a ele. E se essa verdade aplica a ele, ele precisa então anunciar. E muita gente fica assim, qual que é o meu propósito? Eu não sei qual que é o meu propósito. Eu não entendo o meu propósito. Deixa eu te contar, Deus vai revelar o seu propósito a partir do momento que você começar a caminhar com Ele. O propósito de Deus específico para você tem a ver com a sua caminhada, o início dela e até onde você vai. O aperfeiçoar do reino de Deus na nossa vida, amados, ele é diário, é todos os dias. Se você parar, estagna tudo. Mas no caminho, Deus vai te mostrando. No caminho, Deus vai trabalhando com você. No caminho, Deus vai usando a sua vida para que o propósito dele, primeiramente, seja instaurado e você descubra qual é a área que você melhor atua. Não adianta todos nós queremos atuarmos como evangelista. Você pode evangelizar, mas evangelista é evangelista, irmão. Vocês já viram um evangelista? Quem aqui, não vou perguntar quem é evangelista, eu quero diferente, aponta para mim um evangelista. Fala o nome dele. Quem? Wesley? O evangelista. Vai lá ver a célula do Wesley para você ver. Tem mais de 22 pessoas na célula do cara. Ele é evangelista. Fala para mim aí outro evangelista aí. Vai lá, Lagoinha. Quem que é evangelista na Lagoinha? Hã? Renato. Você já viu onde que o Renato chega e ele ajunta todo mundo? Não é? Onde que o cara chega e ele não ajunta todo mundo? Cara, é inerente ao chamado do cara, não adianta. E às vezes nem o cara sabe que ele é evangelista. Às vezes ele ainda está se descobrindo. Às vezes a gente consegue muito mais ver o dom da pessoa, aquilo que Deus colocou na vida dela, do que ela própria. Mas sabe, para mim agir num determinado lugar, eu primeiro preciso aprender a caminhar com Deus. Eu preciso aprender a anunciar as grandezas de Deus que Ele tem feito na minha vida. Qual que era a principal pregação de Paulo, amados? Vocês lembram? Qual que era a principal pregação de Paulo? Era o testemunho dele. Ele ia diante dos caras lá, dos prefeitos, né, da época, lá, os governadores da época, ele ia diante lá dos reis da época lá, não era rei, né? Como é que chama? Os Césares da época lá. E o cara, o que ele contava? Que ele caiu do cavalo. Ele contava que ele caiu do cavalo. Que apareceu uma luz para ele, e que essa luz falou com ele, e que essa luz era o Jesus, a qual não sei o quê, e Paulo começa ali a falar do que Jesus fez ali, e o testemunho dele, e aí ele ia aprofundando, né? Aí ele ia aprofundando o testemunho dele. Ele ia falando, aquele Jesus a qual vocês estão falando, da ressurreição e tal, a qual vocês não estão crendo, e ele começa a conjecturar essas coisas, até ele apresentar Jesus como Salvador e Redentor do mundo inteiro. Era assim que Paulo fazia. E você sabia que você é um Paulo, uma Paula? Sabia que o seu testemunho, ele grita muito mais do que as suas palavras? A sua vida grita muito mais que as suas próprias palavras? É inerente que cada um de nós temos em nós um chamado. Mas nós precisamos aprender a cumprir o chamado de Deus. Aquilo que é a verdade de Deus. E no processo, quando você descobrir qual é o seu chamado, aí você não vai mais andar, você vai voar. Porque aí, nesse momento, você achou realmente aquilo que te... Uau! Sabe, você acorda
já pensando como que você vai agir naquele propósito. Você fala, eu tenho que fazer isso, eu tenho que entrar em contato com fulano, eu tenho que perguntar a fulano como que a gente pode fazer isso, eu vou atrás de estudar sobre aquilo, aprender mais sobre aquilo que eu entendo que é o meu chamado, eu vou me desenvolvendo, eu vou aperfeiçoando, e aí daqui a pouco passa 1, passa 2, passa 10 anos, eu estou tocando o mundo inteiro com o meu testemunho, com aquilo que Deus tem feito na minha vida. Quantos querem viver isso? Está ao alcance de todos. Deus promete para mim e para você, querido. Isso é real, é fato. Sabe, não deixe nada te parar. Não deixe nada te trazer estagnação. Sabe, esses momentos que nós estamos vivendo aqui, né, como jovens, tem sido momentos, a gente tem acompanhado alguns jovens que têm sofrido muito nesse tempo. Sabe, depressão, vontade de suicídio, jovens que perderam o lugar, estão sem rumo. Eu não sei se é o seu caso, se eu compro uma bicicleta, sabe, está sem rumo, eu não sei se eu faço uma faculdade ou se a pessoa está sem rumo, totalmente sem rumo. E é hora de nós, aqueles que realmente entenderam o chamado de Deus, trazer a luz para essas vidas. Primeiro, para os de casa, amados. Nós negligenciamos demais os nossos irmãos dentro da igreja. Tem irmão que às vezes do nosso lado está com necessidade, precisa de ajuda e a gente quer ganhar o mundo. E a gente tem que olhar para dentro de casa, olhar para os nossos, aqueles que estão perto, aqueles que são irmãos em Cristo. E aí, fortalecendo uns aos outros, a gente vai para fora. Mas nesse momento, é momento de você olhar para dentro da sua casa. É para você dar testemunho para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos, dentro da sua casa. É momento de você ajuntar aqueles que você ama, estar perto deles, você estar junto deles. Isso faz parte do propósito de Deus na sua vida. Existem várias palavras, promessas na Bíblia falando que você e sua casa serão salvos. Então volte para dentro da sua casa, faça aquilo que Deus te incumbiu de fazer. Ah, eles não querem. Quer sim. Quer sim. Um dia, orientando um casal, a mulher me perguntou, por que meu marido não se converte genuinamente? Eu falei para ela, porque você não dá testemunho. É simples, é porque você não dá testemunho. Ah, mas eu oro, eu busco na palavra, eu sei. Mas você não muda o seu jeito de agir em relação a ele. Você quer mandar nele. Você quer que ele faça as coisas que você acha que é certo. Você quer que ele entre dentro do seu mundinho. Você acha que isso é testemunho? Você acha que isso vai levar o seu marido à conversão? Não. Então muda, minha filha. Então muda. Seu testemunho, ele vai gerar conversão na vida dos seus familiares. Mas você tem que alinhar a sua vida com aquilo que Deus é. Abre lá em Efésios 1, 3 e 4. Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Todo mundo achou aí? Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Fala assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha que a palavra de Deus continua falando conosco hoje. Que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Rodrigo, por que eu não vivo as bênçãos de Deus? Porque você não está usufruindo delas, elas estão à disposição. Elas são para mim e para você, amados. Tudo que a Bíblia diz
sobre mim e você as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, elas são para mim e para você. Por que eu não vivo elas? Porque eu estou distraído com muitas outras coisas. Eu estou distraído demais com o mundo, estou distraído demais com o meu trabalho, estou distraído demais com o meu curso de faculdade, estou distraído demais com o meu namoro, estou distraído demais com o meu casamento, estou distraído demais com tudo. Estou distraído. E aí, com a minha distração, eu não consigo usufruir daquilo que Deus tem para mim. Eu e você não vamos conseguir usufruir daquilo que Deus tem para nós se andarmos distraídos. A promessa de Deus é: se você me busca, se você me procura, se você vem, eu vou cuidar de tudo. Eu vou cuidar do seu marido, da sua esposa, eu vou cuidar do seu pai, da sua mãe, eu vou cuidar dos seus filhos, eu vou cuidar da sua geração, eu vou cuidar da sua igreja, eu vou cuidar, simplesmente para se distrair com aquilo que eu não tenho para você. Distração. E nós estamos distraídos, amados. Nós estamos distraídos demais. Nós estamos preocupados demais com o meu bolinho de amizade. Sabe, as pessoas que estão, ai, cuti-cuti bonitinho, é tão bom estar juntinho de você. Você é meu amigo preferido. E a gente fica nessa de amigo preferido, de não sei o quê, e a gente esquece, simplesmente esquece, distrai, fica distraído. E aí, as coisas não acontecem. Ou acontecem, mas não acontecem com a vontade de Deus para a sua vida, né? Porque tudo que você dá foco, vai acontecer, amado. Independente se é de Deus ou não, o que você der foco, aquilo ali vai desenvolver. Mas quando você dá foco, amado, em Deus, aí a coisa é outro nível. Aí a produção é outra, aí não é você produzindo, é o reino de Deus produzindo. A partir do momento que você começa a andar naquilo que Deus tem para você, nas promessas que Ele tem para você, andar no caminho que Ele tem para você, é o reino de Deus trabalhando e não você trabalhando. Você já conversou com pessoas que têm um ministério muito grande, abençoado, que toca muitas vidas, e você vira para como que você consegue cuidar disso tudo, fazer isso tudo, e a pessoa vira para você assim, na maior cara de pau, e fala, cara, eu não faço nada. Quem já teve essa experiência? Eu já perguntei, homens e mulheres de Deus assim, tremendos na nossa nação, e sabe qual que foi a resposta? Eu não faço nada. Por quê? O que o cara faz? Ele anda no propósito de Deus, ele anda nas promessas de Deus, ele anda cumprindo aquilo que Deus tem para ele. E aí o que acontece? O reino de Deus trabalha. A gente tem esse erro de querer ajudar Deus, né? A gente tem esse erro de querer ajudar Deus. Não, Deus, eu estou vendo que aqui em Patos de Minas não está tendo muito isso aqui ou aquilo ali, então eu vou montar aqui uma equipe, nós vamos agir, nós vamos fazer, e esquece de perguntar para Ele se essa é a vontade dEle, para você primeiro. Às vezes a gente está envolvido com coisas que não são para nós. A gente se envolve, eu vou mudar a frase, a gente se envolve com muita coisa que não é para nós. E sabe o que acontece? Sobrecarga. Você anda aqui, ó, com a canga. Aqui, ó. Ai, mas tá difícil, por que as coisas não acontecem? E aí você vai para os grandes homens que estão tocando o mundo, você pergunta para eles, como que faz para acontecer, irmão? É só você viver o Evangelho, é só você andar com Jesus. É só você viver a promessa de Deus, é só você obedecer a palavra de Deus, é simples. Amados, por que a gente dificulta tanto o processo de Deus na nossa vida? Por que você gosta de viver em tanta... Por que você gosta tanto de viver assim? Por que nós vivemos assim? Eu te respondo por que nós vivemos assim. Porque a gente está distraído. A gente está distraído com muita coisa, com coisa que não tem a ver, não vai. Sendo que
todas as bênçãos espirituais, todas elas, todas. Aqui a Bíblia, você sabe qual que é o hebraico de todas? Em hebraico, sabe todas o que é? É todas. Em inglês, é todos. Em finlandês, é todos. Então, todas as bênçãos espirituais, todas elas, nas regiões celestiais em Cristo, Ele já nos abençoou. Você entende o que eu estou falando? Será que você consegue me entender nessa noite? Que todas as bênçãos espirituais já foram liberadas. Não adianta você querer uma bênção nova. Uma bênção nova. Não, ela já está disponível, ela já está pronta para você. Toma posse dela, é só isso. Sabe, não inventa campanha para isso, para aquilo, que eu vou fazer uma campanha para Deus liberar uma bênção nova sobre a minha vida. Não, não existe bênção nova. Todas elas já estão disponíveis nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para mim e para você. Não inventa moda. Vamos viver aquilo que a palavra de Deus ensina para mim e para você. Vamos andar nesse caminho sobremodo excelente, nesse lugar que Deus colocou para mim e para você, amados. Desfruta daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Jeremias 1,5 fala assim, que antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. Não existe essa com Deus. Ele te chama, te dá destino. Ele te chama, te dá destino. Ele te chama e te dá destino. Não tem essa história de Deus te chamar e você ficar de boa, irmão. Só com propósito de salvação. Não existe isso. Deus te chama e te dá destino. E Ele quer fazer isso com você nessa noite. Se você anda perdido, não sabe por onde ir, Ele quer trazer destino para você nessa noite. Se você abrir o seu coração nessa noite, para que Ele gere destino em você, Ele vai gerar. Ele vai fazer. Se você se apropriar dessa bênção sobre a sua vida, dessa incumbência sobre a sua vida, desse entendimento sobre a sua vida, Ele vai fazer, e Ele vai te guiar, e Ele vai te dar destino. Ele vai te ensinar por onde trilhar, Ele vai te mostrar para onde você deve ir. O problema é que nós não queremos andar na direção de Deus, nós queremos andar no lugar contrário. E esse lugar contrário me afasta do propósito de Deus. E às vezes o propósito de Deus para mim está mais perto do que eu penso, mas eu estou vivendo o propósito dos outros. Isso é sério, amados. Isso não. Talvez você não está entendendo a gravidade disso nessa noite. Isso é seríssimo. Se você não passa a olhar e entender a vontade de Deus para mim e para você, se você e eu não conseguimos entender e ver essas realidades, o que acontece é que nós somos pessoas frustradas em Deus. E hoje eu estava lendo um post de um jovem que já esteve no nosso meio. E, cara, meu Deus, se a gente lê assim na primeira impressão, você vai falar assim, cara, joia demais o que esse cara está escrevendo. Ele está combatendo a religiosidade, ele está combatendo isso, está combatendo aquilo. Mas você vê que é um desabafo. E como tem desabafo na internet, né? E um desabafo falando mal de mim e de você. Falando mal de mim e de você. Como assim, Rodrigo, falando mal de mim e de você? Falando mal de pessoas que cumprem e seguem a palavra de Deus. Falando que ele foi machucado, que as pessoas machucaram ele, que os crentes machucou ele, que não sei o quê, que agora ele encontrou libertação, e não sei o quê. Cara, se eu entendo o reino de Deus, eu não fico menosprezando nada do reino de Deus. Eu não menosprezo aquilo que Deus faz na vida das pessoas, e muito menos na minha vida. O que eu vejo nisso? Eu vejo que está sem direção.
E muitos de nós aqui, com muitos anos de convertido, estão sem direção. Você está totalmente sem leme. E aí, precisando colocar Jesus nesse lugar de controle. Sabe? Colocar Jesus lá no leme, para que Ele possa coordenar e direcionar a sua vida em tudo. E às vezes falando assim, parece ser tão difícil. E para alguns, falando assim, parece ser fácil. Mas, amados, existe um ponto de equilíbrio aqui. Existe um ponto de equilíbrio que eu e você precisamos encontrar. É promessa de Deus. Você não foi criado à toa, querido. Não existe um erro de Deus. Deus não é um Deus de erro, que Ele erra. Tem um propósito na sua vida. Existe algo para Deus cumprir. João 15,16. Eu vou finalizar com João 15,16. Todo mundo achou aí? João 15,16 vai falar assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem frutos, frutos que permaneçam, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Esse texto, para mim aqui, eu me agarro a ele com todas as forças na minha vida. Todas as coisas que eu me proponho a fazer em Deus, eu olho para esse texto e busco força nele, no entendimento dele. Eu vou repetir para vocês entenderem. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês. Para quê? Para que vocês vão e deem frutos. E que o fruto de vocês permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Amados, como eu disse, Deus nos chama e nos dá direção. Não existe isso, de Deus te chamar. Por mais enganado que você acha que Deus está, Ele te chama e te dá direção. Ele te dá direção através da palavra dEle. Ele te dá direção através dos líderes sobre a sua vida. Ele te dá direção sobre profetas que Deus levanta na nação. Ele te dá direção em todo momento. Deus tem te direcionado. Deus usa o ministério apostólico, principalmente o ministério apostólico, para dar direção. E sabe, Ele precisa cumprir a verdade na minha vida e na sua vida. E como eu disse, tudo tem a ver com frutos. Tudo tem a ver com vidas. Tudo tem a ver com pessoas. O reino de Deus se move por causa de pessoas. Jesus morreu por causa de quê? De gente. Ele morreu por causa de gente, ele não morreu por causa de animal, ele não morreu por causa de mais nada, por causa do mundo, da terra. Não, ele morreu por causa de mim e de você. E cada pessoa nessa terra, sem excluir ninguém. O desejo do Pai é que todos sejam salvos. Nós sabemos que infelizmente isso não vai acontecer. Mas a vontade do Pai é que todos, sem exceção, conheçam a plenitude de Cristo. Essa é a vontade do Pai. E Ele quer usar quem? Eu e você. Ele não tem, amados, essa história de Deus mandou um anjo, sabe? Tem gente que pega isso, Deus mandou um anjo para falar comigo, né? Para pregar as boas novas para mim. Não, amados. Deus vai usar o anjo, é você. Você que é o anjo. Você que é quem Deus designou para cumprir a obra dele nessa terra. É sobre a sua vida que está a incumbência daquilo que Deus fala na palavra dele todinha. Jesus veio e cumpriu o que ele tinha que cumprir. Agora é a nossa vez. E sabe aquela conversa? Deus não precisa de você.
é balela. Ele precisa de mim e de você, e Ele conta comigo e com você. Por isso que Ele nos elege, por isso que Ele nos chama, por isso que Ele nos escolhe. Por isso que Ele nos dá o destino correto. Por isso que você precisa andar nesse destino correto de Deus. Por isso que você tem que viver nesse sentido. Porque se você não vive nesse sentido, você não está vivendo o propósito de Deus. E o propósito de Deus para mim e para você é ser luz, ser sal, pregar as boas novas, falar do amor dele para as pessoas. Não é só ser evangelista ou evangelizar, é ser testemunho vivo nessa terra, é viver o evangelho. Amados, não é fácil viver. Eu sei que não é. Eu vivo todos os dias errando, fazendo aquilo que desagrada a Deus. Eu vivo assim. Tenho que me retratar com Deus. Tenho que chegar diante dos meus líderes e confessar os meus pecados. Eu preciso me retratar muitas vezes com pessoas, porque eu tenho um ímpeto assim, e Deus tem tratado demais esse ímpeto meu. E eu tenho que me retratar muitas vezes com pessoas, seja da igreja, seja fora da igreja, por causa do meu gênio, por causa do jeito de Deus que eu sou, e o Espírito Santo trabalhando comigo, fazendo a obra dele em mim. Eu preciso disso, mas se eu não deixar espaço para o Espírito Santo, para ele agir, fazer, e deixar ele agir, eu não cumpro a vontade de Deus. Eu tenho dificuldades como você tem. Cada um de nós aqui tem um ponto que nos pega. Você pode ser o mais aparente santo da terra. Você pode ser o mais aparente santo da terra. Tem um espinhozinho que te pega. Tem um negocinho que te... Sabe, que o diabo toda vez te dá uma ferroadinha. Olha aí, ó. Você acha que você venceu? Você não está com nada. Você está achando que você está com alguma coisa, você não está com nada. Eu sei disso. Mas se eu me aproprio das verdades de Deus, eu vou virar para o diabo e vou fazer igual Jesus falou com ele. Aparta-te de mim, filho. Filho não, né? Porque não é meu filho, né? Aparta-te de mim, capeta, Satanás, trem ruim, coisa ruim. Você não cogita das coisas do alto, não. Você não entende sobre as coisas do alto, não. Sai de mim. E aí eu começo, então, a apropriar da verdade na minha vida. Senhor, o seu sangue foi pelo meu pecado. O seu sangue foi para a minha transgressão. O seu sangue foi para redimir os meus erros. O seu sangue está sobre mim e eu tomo posse do seu perdão e me arrependo, Senhor, de cada ato meu que me faz transgredir a sua verdade e deixar de realmente desfrutar daquilo que o Senhor tem para mim. E eu me pego nesse momento de apropriação em quê? Em oração. Porque o que ele fala? A fim de que o Pai conceda a você o que vocês pedirem no nome de Jesus. E é aqui que eu termino, queridos. Você quer ver o reino de Deus movendo? Você quer ver a sua vida se movendo? Você quer ver os propósitos ou o propósito específico de Deus na sua vida agindo e você se movendo nisso? Você quer? Quem quer? Aproprie-se das verdades. Aproprie-se da palavra de Deus. Aproprie-se de tudo que Deus promete para você. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem de quem o ama. Todas elas, sejam as ruins ou as boas. Elas cooperam para mim e para você. As ruins trazendo aprendizado, crescimento. As boas abençoando você e outras pessoas. Deus não te abençoa só com as promessas, as coisas boas. Ele te abençoa também com o conhecimento e o aprendizado das coisas ruins. E a gente tem que aprender a absorver tudo de Deus, em todo o tempo, absorvendo tudo dele.
Em todo o tempo, nas boas coisas, nas coisas ruins que acontecem conosco ou ao nosso redor, a gente tem que aprender a absorver tudo. A palavra é o nosso guia, amados. Amém? E falar de propósito, amados, sem falar daquilo que Deus tem feito nesses 18 anos na minha vida, não tem jeito, sabe? Um processo que Deus começou há 18 anos, e Ele tem restaurado, Ele tem feito. E nos últimos anos, eu e minha esposa, minha casa, a gente tem vivido o céu na terra. Por que a gente tem vivido o céu na terra? Você fala, mas demorou 18 anos para viver o céu na terra? Amados, é um continuar, é todos os dias, é você buscando, é você consertando, é você vivendo, é você entendendo, é você sofrendo, é você andando naquilo que Deus não te chamou para andar, é você fazendo aquilo que Deus não te chamou para fazer, é errando, dando com os burros na água, acertando, errando, acertando, e aí você começa então a entrar num ponto de equilíbrio onde que Deus quer que você fique. Para quê? Para que você entenda que é Ele que faz. Não depende de mim, de você, queridos. Quando eu me aproprio das verdades de Deus, Ele faz. Ele age, Ele anda, Ele caminha por você, Ele faz. Sabe, eu e minha esposa hoje, a gente cuida hoje de 15 células hoje na igreja. Aí você pensa assim, qual que é a média da igreja? 1, 2. E por que a gente cuida de 15 células? Porque a gente ama vidas? Não, porque a gente dispõe a andar no caminho de Deus. E dispõe a andar no caminho de Deus, Ele faz. É difícil cuidar de 15 líderes? Não, porque não é eu que cuido deles, quem cuida é o Senhor. É difícil cuidar de tanta gente? Não, não sou eu que cuido, é o Senhor que cuida. E eu oro a Ele fala, Deus, manda um líder, sabe, ajuda esse aqui, melhora a vida desse aqui, ajuda aquele ali, que aquela também. Deus age na vida deles. E Deus vai fazendo, e Deus vai... Por quê? Porque andar no caminho dele, desenvolver aquilo que é a verdade dele, amar a obra dele, ser luz aonde ele te coloca. Amém? Isso é o propósito, é viver, é escolher viver com Jesus. Sabe, você nunca vai ter noção de quantas pessoas você tocou. Eu não tenho noção de quantas pessoas, a minha oração, o meu propósito, aquilo que eu me propus em Deus a ser, eu nunca vou ter noção de quantas pessoas isso tocou. Dos trabalhos, dos projetos, daquilo que a gente desenvolve, eu nunca vou ter noção. Sabe, um dia desse, a gente estava conversando com um casal lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, Rodrigo, um casal lá nos Estados Unidos que foi tocado por um casal de amigos e discípulos, que nós tocamos a vida deles. A gente nunca vai ter noção de onde isso chega, amados. Sabe, Luan, você nunca vai ter noção do que você disponibiliza da sua vida em relação ao reino de Deus. Sabe, queridos da Lagoinha, vocês nunca vão ter noção da disposição do coração de vocês em relação ao propósito de Deus. Vocês nunca vão saber. Lá no céu, talvez, Deus possa mostrar para vocês e falar assim, filho, está vendo? Por você andar no propósito de Deus, você tocou toda essa multidão aqui, ó, direto ou indiretamente. E essa é a verdade. Quantos querem tocar o mundo inteiro? Então se disponha na verdade, amém? Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Que o Espírito de Deus possa realmente tornar cada palavra nessa noite verdade no seu coração. Amém. Queridos, uma direção do pessoal aqui da intercessão.
E para quem me conhece sabe o tanto que eu valorizo, né, o chamado dos irmãos. Eu valorizo mesmo, porque eu entendo que cada irmão tem um chamado e aquilo que Deus transmite, a gente precisa transmitir a outros, não tem jeito. E nessa noite, a direção que a intercessão trouxe aqui é que nesse sentido da distração, há corações aqui nessa noite que estão desligados do Pai. Então, eu gostaria de te dar a oportunidade para você ligar a sua veia artéria no coração do Pai novamente. Você fazer esse link com Deus novamente nessa noite. Sabe, se desligar do coração do Pai tem a ver com morte espiritual. Então, o que os irmãos estão discernindo é que nessa noite há pessoas mortas espiritualmente aqui. E nessa noite, em nome de Jesus, eu declaro vida sobre a sua vida, meu irmão. Você que estava andando nesse sentido, desligado do Senhor, desligado da presença de Deus, desligado da palavra de Deus, eu declaro vida em abundância sobre você. Nessa noite, o Espírito de Deus toma o lugar que é de direito dele, que é o seu coração, e ele agora traz vida sobre o seu coração. Feche seus olhos. Eu vou pedir os irmãos para apagar a luz. Eu vou pedir os irmãos do louvor para, nessa direção, a gente orar nessa noite, a gente ministrar nessa noite. Eu quero que você, amado, que se sente nesse sentido, desligado do Pai, você possa então ter um tempo de você dedicar isso a Deus. E eu vou fazer mais. Se você entende, e agora eu vou pedir para todos os irmãos fecharem os olhos. Todos os irmãos fecharem os olhos. Eu não quero que ninguém seja constrangido aqui nessa noite. Por isso que eu quero pedir para você fechar os olhos. E eu quero só que os irmãos da intercessão fiquem de olhos abertos. Você vai levantar a mão se você sente que você se desligou do Pai. E um dos irmãos da intercessão vai até você e vai orar por você. Levante sua mão, seja corajoso, seja corajosa. Levante sua mão como um sinal de rendição ao Senhor e deixe que nós, como igreja, como irmãos, vamos te ajudar num processo de ligar-se novamente ao Senhor. Nós vamos te conduzir ao entendimento do Senhor nessa noite. Levante sua mão, querido. Eu sei que tem mais pessoas. E eu gostaria que os irmãos não olhassem, porque eu não quero constrangimento dos irmãos. Então, se você está aqui nessa noite e entende que você está desligado de Deus, que você está morto espiritualmente, levante suas mãos bem alto, e os irmãos da intercessão vão até aí você. E você que continua com seus olhos fechados, comece a orar ao Senhor por essas vidas que estão aqui nessa noite. Vamos começar a praticar essa palavra agora. Deus te chamou para ser abençoador. Deus te chamou para ser intercessor. Deus te chamou para ser alguém que a sua oração tem valor, que o Senhor acata a sua oração. Então nessa noite você vai orar por essas vidas que estão com os corações frios, que estão com os corações desligados. Pai, em nome de Jesus, nós oramos como igreja nessa noite, declarando, Deus, sobre cada coração, Jesus, desligado. Cada pessoa aqui nessa noite, cada jovem, adolescente que está desligado do Senhor, que haja agora vida no poder e na autoridade do seu nome, que haja um religar do Senhor, que haja, Senhor, o amor do Senhor, a graça, a misericórdia sendo derramada sobre a vida deles, o poder, Deus, do Senhor vindo sobre eles na forma do Espírito de Deus, na forma do seu doce e amado Espírito Santo, tomando lugar e trazendo vida
vida nesses corações, vida, Senhor, nessas igrejas, vida, Senhor, nesses templos, vida, Senhor, nessas vidas, Senhor, que estão aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, traz vida, restaura, Senhor, religa, Senhor. Senhor, traz novamente nesse lugar de intimidade com o Senhor, traz novamente nesse lugar do primeiro amor, traz novamente no lugar das primeiras obras,